Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso módulo 2 do curso de atualização de transporte coletivo. O nosso módulo 2 abrange o tema direção defensiva e trataremos desse tema em 3 aulas, aulas número 7, 8 e 9. Começando então com a aula 7, trataremos então sobre o conceito de direção defensiva. A direção defensiva é um conjunto de técnicas e habilidades que os condutores devem adotar para evitar sinistros e garantir a segurança no trânsito. É a forma de dirigir de modo a evitar sinistros de trânsito, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas. Posteriormente falaremos das condições adversas, direcionadas ao trabalho e à condução do veículo de transporte coletivo de passageiros. Ao praticar a direção defensiva, os condutores conseguem prever situações de risco e agir de forma preventiva, diminuindo as chances de se envolver em colisões e outros tipos de sinistros. Dentro dos tipos de direção, nós temos a direção preventiva, que é a direção aplicada quando o condutor se antecipa a situações de risco, também chamadas de condições adversas. Essa direção exige pouca habilidade do condutor, sendo considerada de baixo risco. E temos a direção corretiva, que é aplicada para remediar uma situação não prevista e que não foi antecipada pelo condutor. Exige muita habilidade do condutor para realizá-la, sendo considerada de alto risco. Aqui nós temos um quadro comparativo que trazemos comparando a direção preventiva da direção corretiva. A direção preventiva, ela antecipa o risco. Já a direção corretiva não antecipa o risco. A direção preventiva, ela é de baixo risco. Já a direção corretiva, ela é de alto risco. A direção preventiva, ela exige pouca habilidade, já a direção corretiva exige muita habilidade do seu condutor. E por fim, a direção preventiva, ela é a recomendável, já a direção corretiva não é recomendável. Sinistro de trânsito. Sinistros de trânsito. O aumento dos sinistros, que conhecemos até então de acidentes de trânsito no Brasil, é uma realidade alarmante que tem preocupado as autoridades responsáveis pela segurança viária. Diversos fatores podem ser apontados como causas dos sinistros de trânsito no Brasil, como o desrespeito às leis de trânsito, o excesso de velocidade, a ingestão de álcool somada à direção veicular, a falta de manutenção adequada dos veículos, a desatenção dos motoristas e a falta de infraestrutura nas rodovias e vias urbanas. É importante ressaltar que os sinistros de trânsito não afetam apenas os envolvidos diretamente, mas também suas famílias, amigos, a sociedade como um todo. As consequências podem ser graves, resultando em mortes, ferimentos graves, invalidez permanente e traumas emocionais. Infelizmente, a falta de educação e conscientização no trânsito, aliada à imprudência, imperícia e negligência dos condutores, depois também falaremos sobre o que é a imprudência, a imperícia e a negligência, esses termos, esses conceitos, tem contribuído para esse quadro. Sinistro ou acidente. É importante, já que falaremos sobre esse assunto nessas aulas, que virão, essas 3 aulas, é importante a gente definir a diferença, que na verdade não é mais diferença, é a diferença entre o sinistro e o acidente, que tudo antes era falado como acidente de trânsito, Então, para que a gente entenda que agora há uma diferença entre esses termos. Acidente de trânsito ou sinistro de trânsito. Em novembro de 2020, a revisão da norma NBR 10.697 determinou a adoção de um novo termo para o acidente de trânsito, agora chamado de sinistro de trânsito. A palavra acidente remete a algo inevitável, ou que não poderia ter sido evitado.
Porém, a estrutura viária e o sistema educativo de trânsito foram construídos e elaborados para que o acidente não seja algo inevitável ou visto como fortuito, mas ao contrário, para que seja evitável, cabendo ao condutor a responsabilidade de evitá-lo, não sendo então um acidente. Essa ideia do acidente ser algo que ninguém programou, né? Algo que ninguém esperava, um acidente, né? Eu escorreguei, foi um acidente, eu não esperava ter escorregado. Mas quando nós falamos de sinistro de trânsito, está por trás condutas como a negligência, como a imprudência e como a imperícia. Então, nós não podemos colocar o sinistro de trânsito como um acidente. Porque o acidente é essa ideia do infortúnio, do inevitável. Porque um sinistro você consegue evitar. Então é por isso que se dividiu esse conceito do sinistro de trânsito do acidente. O respeito à velocidade e à estrutura das vias, as leis de trânsito, as regras, normas de circulação e conduta contribuem decisivamente para evitar os riscos de uma colisão ou atropelamento. Essas atitudes são tidas como condutas controladas pelo cidadão. Sou eu que controlo se eu terei essas condutas ou não. E quando o respeito não ocorre, a sua consequência não pode ser considerada um acidente ou algo aleatório. Porque eu desrespeitei, eu agi sabendo que eu estava desrespeitando, mas algo que foi pensado e produzido, mesmo que seja por imprudência, imperícia ou negligência. Então aí, novamente, aí a justificativa de o sinistro de trânsito, né, ele não ser mais considerado um acidente. Então vamos aí para o conceito, né, do sinistro. Pelos motivos anteriormente descritos, o novo termo utilizado nos manuais de trânsito é sinistro de trânsito, sendo definido como todo evento que resulte em dano ao veículo ou à sua carga ou em lesões a pessoas ou animais, e que possa trazer dano material ou prejuízos ao trânsito, à via ou ao meio ambiente, em que pelo menos uma das partes está em movimento nas vias terrestres ou em áreas abertas ao público. Esse é o conceito, então, definido pela alteração da norma. A partir daí, então, a gente começa a estudar as causas do sinistro de trânsito, né? As causas do sinistro de trânsito são negligência, imprudência e imperícia. Inclusive, já falamos sobre esses três termos anteriormente, agora vamos defini-los. Começando com a negligência. É o termo que designa a falta de cuidado ou de atenção em uma determinada situação, tarefa ou ocorrência. Ocorre quando o condutor deixa de realizar a manutenção do seu veículo. Exemplo, conduzir veículo que apresente equipamento obrigatório inoperante, mas antes de eu colocar ele em circulação, eu observei, mas falei assim, depois eu arrumo isso aí, não vai dar nada não. Como, por exemplo, uma luz, uma lanterna de freio, né? Então, no momento que eu deixei de analisar isso e entender essa falta da lanterna de freio como algo inoperante no meu veículo e aquilo causar um sinistro, então foi devido à negligência de eu não ter tomado uma atitude. Já a imprudência é um comportamento de precipitação, de falta de cuidados. Ocorre quando o condutor tem conhecimento das leis e das regras de trânsito e deixa de respeitá-las. Então, um exemplo, trafegar com velocidade inadequada para a via, avançar sinal vermelho, entre outras. Então, é quando eu realizo uma conduta que não é esperada de mim. Então, por exemplo, é algo que foi precipitação. Tudo bem? Então, a diferença, e a gente pode confundir um pouco a imprudência com a negligência, a diferença da negligência é quando espera que eu faça algo, como arrumar as condições do meu veículo, e eu não arrumo. Então é quando espera algo de mim e eu não faço. Ou melhor, definindo bem, é quando esperam que eu faça algo e eu não faço. Já a imprudência é quando esperam que eu não faça algo e aí eu desobedeço e faço. Tudo bem? Então, há o deslocamento do advérbio de negação, não, né? Então, novamente, negligência é quando
espera-se que eu faça algo e eu não faço. Já a imprudência, espera-se que eu não faça algo e eu faço. Tudo bem? Já a imperícia é a falta de habilidade, aptidão, experiência para desempenhar uma atividade. Ocorre quando o condutor é imperito na prática da direção, ou seja, não possui conhecimentos técnicos ou habilidades para realizar manobras necessárias ao ato de dirigir. Como exemplo, não conseguir manter o veículo parado em um aclive, certo? Ou não saber fazer uma ultrapassagem em rodovia, tudo bem? Elementos da direção defensiva. Vamos prosseguir então. O condutor que evita ocorrências de sinistros de trânsito dirige defensivamente. Conforme o conceito, é a maneira de dirigir que permite ao condutor reconhecer antecipadamente as situações de perigo e prever o que pode acontecer com seu veículo, com o passageiro que transporta, com outros veículos e demais usuários da via. Além disso, ele pratica os 5 elementos da direção defensiva, que são... Então, esse breve texto, ele traz novamente o conceito da direção defensiva e ele apresenta a direção defensiva como o respeito a 5 elementos que são necessários para se ter a direção defensiva. E quais são esses elementos? São 5 elementos, né? São os elementos necessários e obrigatórios para se obter uma direção defensiva, que são conhecimento, atenção, previsão, decisão e habilidade. Vamos a eles então. Conhecimento. Conhecimento, pessoal, ele se subdivide em 2. Né? Os fatos cientificamente comprovados, que são os estudos que eu realizo, né? As apostilas, os manuais, as publicações, as leis, as regras, as normas, né? E as experiências vividas. Então, é o conhecimento que eu tenho para poder atuar no trânsito, para eu poder estar ali no trânsito. Tudo bem? É o conhecimento que vai ser o meu primeiro elemento para se obter a perícia, para eu ser perito em algo. É o primeiro elemento da direção defensiva. Tá? Então, vamos dar um exemplo. É quando que o conhecimento está cientificamente comprovado? Quando eu leio ali as sinalizações, eu estudo as sinalizações e eu conheço as sinalizações. Agora, ou as regras e normas de circulação, que estudamos nas aulas anteriores. Agora, quando é que o conhecimento é uma experiência vivida? Quando, por exemplo, eu sei que uma bola atravessa a rua, não é verdade? Eu estou vindo com o meu veículo, uma bola atravessa na rua. Quem que vem atrás de uma bola? Criança. Não é verdade? Então, esse conhecimento, ele não está descrito em livros. Ele é um conhecimento passado dentro do contexto do trânsito de quem dirige. Ou um outro exemplo, falamos disso até então nas outras aulas, vocês vão se lembrar que os motoristas do transporte coletivo de passageiros, a placa que mais causam temor, né, uma preocupação, uma redobrada atenção, é a placa de via lateral. Porque sempre quando tem uma via lateral na rodovia, há trânsito de pessoas, de veículos, né? A placa por si só, ela não está dizendo que ali vai ter pessoas, ou que vai ter animais, ou que vai ter crianças, ou que vai ter veículos. Ela só fala que ali existe uma via lateral. Mas eu já sei, pelas experiências vividas, que nesses locais a possibilidade de acontecer essas situações de risco é maior. A partir daí, então, traduz em mim uma situação de previsão, que é o próximo... vai vir a atenção e depois a previsão, que é um dos outros elementos que virão, né? Que a gente vai explicar. A partir, então, do conhecimento do que significa, o que está por trás daquela placa. Então, essa sinalização é um exemplo muito claro de que o conhecimento ele pode estar, inclusive, numa leitura de uma placa nas duas situações. O que significa a placa, via lateral, é através do conhecimento científico.
Já o que está por trás disso, que é a aglomeração de pessoas, uma possível aglomeração de pessoas, um possível trânsito de veículos, uma possível travessia de animais, aí já está implícito. Já é a experiência vivida que me leva a ter esse entendimento. Então, são os dois tipos de conhecimento. A partir daí, vem o outro elemento, que é a atenção. A atenção, pessoal, é estar ligado, estar atento, né? É estar concentrado mentalmente. E para isso eu preciso estar, nós sabemos que eu tenho 5 sentidos, eu preciso estar atento com 3. A visão, a audição e o tato. Né? Aí você pode falar para mim, professor, o tato, sim. Quando eu seguro o volante e eu sinto o veículo tremer no pé, eu observo então que a marcha está errada. É através do tato, é através da sensação da vibração do veículo. Ele me dá essas informações, certo? Um outro exemplo, até que não está aqui desses 3, né? Que é além da visão, da audição e do tato, também podemos até incluir o olfato. Porque eu estou ali num aclive, num declive, e aí eu sinto o cheiro de pneu queimado. Não é verdade? Opa! Né? Faixa de freio, né? Queimada. Opa! Então, como é que eu descobri que está acontecendo alguma coisa com o meu veículo? Através da atenção no cheiro. Olha que loucura, pessoal. Então, eu preciso estar com os meus sentidos aguçados ao que me aparece. É lógico que no caso do trânsito e da condução do veículo, o maior sentido que me traz informação é a visão. É a visão, né? Mas a audição, ela colabora também, como por exemplo, o motociclista está no ponto cego, mas eu não vejo, então a visão está comprometida, mas eu escuto o motor da motocicleta dele, ou eu escuto ele dar uma buzinada. Então aí a audição já está me auxiliando também. Então eu tenho que estar atento com esses meus sentidos. E a partir daí, eles não podem estar, o que a gente fala? Dispersos, né? Desatentos. E a partir daí, então, a atenção ela se subdivide em 3. A atenção fixa, a atenção dispersiva e a atenção difusa. Veremos, então, quais são elas. A atenção fixa é quando o condutor ele não presta atenção em mais nada, somente num ponto fixo que ele determina. Então, ele só olha para a rua, ele não consegue olhar... Ele só olha para a via ali à frente dele, ele não consegue olhar nos retrovisores, ele não consegue olhar no painel, ele não consegue olhar nos instrumentos, ele não consegue olhar quando ele vai trocar a marcha, ele tem que olhar para a marcha, ele não tem uma visão periférica. Então essa atenção fixa ela é muito própria do condutor sem experiência, que está começando, ele está muito tenso. Então ele fica olhando só para a via, com medo da via. Quando nós andamos como passageiros de pessoas que estão dirigindo, e a gente observa às vezes que essas pessoas saem de um ponto A e vão para um ponto B, e eles não olham sequer uma vez pelos retrovisores. É preocupante, porque eu tenho que estar atento de quem está ao meu lado, quem vem atrás de mim. Tudo bem? Então essa atenção fixa, ela não é recomendada. Tudo bem, pessoal? Atenção dispersiva. A atenção dispersiva é aquela que já passou do ponto da minha responsabilidade como condutor para já o ponto de ser irresponsável. De achar que eu estou dominando demais o veículo e que eu não preciso respeitar a máquina. Passou do ponto de respeito para o ponto de desrespeito, achando que eu domino aquele veículo e na verdade eu não domino. Certo? Então, é quando eu estou olhando para os lados, mexendo no celular, olhando a tela do celular, eu estou conversando demasiadamente com uma pessoa e tirando a minha visão da via e olhando para ela. É quando eu estou olhando o som do veículo ali, mexendo, colocando uma música, trocando de estação de rádio. É quando eu estou
dirigindo e estou comendo e estou pegando alguma coisa ou passando algo para um passageiro, eu tiro a minha visão, eu tiro a minha atenção do que importa. Essa postura é perigosa e ela é um dos principais motivos de sinistros, certo? Eu não tenho foco na direção do meu veículo nem do seu entorno. Eu estou com a minha atenção dispersiva. Também ela não é recomendada. E por fim, a atenção difusa, que é a recomendada, é a atenção na qual eu estou observando a via, eu estou numa posição correta no banco, eu tenho uma visão privilegiada de todos os pontos do veículo, os retrovisores estão ajustados, eu consigo eliminar os pontos cegos o máximo possível, eu tenho uma visão do painel adequada, certo? Então essa é a atenção difusa necessária para o elemento atenção. E aí voltaremos então aos 5 elementos. Falamos do elemento conhecimento e do elemento atenção. E o elemento atenção, precisamos ter a atenção difusa. E aí entramos no terceiro elemento, que é a previsão. O terceiro elemento é o ato de prever algo que vai acontecer. E ela se baseia nos elementos anteriores. Porque se eu não tenho conhecimento do algo, e se eu não estou atento ao algo, eu não consigo prever. É aquela história que nós falamos da placa. Não basta ter a placa me informando que vem uma via lateral. Eu tenho que estar atento à placa. E eu tenho que conhecer o que ela significa. Não basta eu conhecer a placa. Eu preciso estar atento e vê-la e percebê-la. Se eu estou desatento quando eu passei por ela, estava olhando para outro lugar e eu não vi a placa, perdeu-se o elemento atenção. Todo o restante será comprometido. Então, não bastou eu conhecer o significado da placa, porque eu precisava, naquele momento, estar atento. Tudo bem? E aí a falta da atenção vai me levar a uma falta de previsão. Por quê? Porque a ideia da informação da via lateral é que eu diminua a velocidade. Né? É uma sinalização de advertência, certo? E aí, a partir daí, eu tenho que diminuir a velocidade e redobrar a atenção, porque pode ocorrer, isso que é a previsão, pode ocorrer uma situação de risco. Alguém atravessando a via, algum veículo saindo da via, entrando na via, animais atravessando, aglomeração de pessoas, N situações. Eu prevejo essas situações, não que elas vão ocorrer, mas eu já chego no ponto específico preparado para algo. Isso é a previsão. Existem a previsão, ela existe, ela é exercida a longo prazo e a curto prazo. A longo prazo é quando eu faço uma previsão, por exemplo, de esse combustível vai garantir que eu chegue no destino? O meu tempo de descanso será adequado? Isso é um tipo de previsão. Tudo bem? Agora, a previsão a curto prazo já é aquela do que vai ocorrendo as situações no trajeto. Tá? Então, é importante eu ter essas duas previsões, mas entender também que a previsão ela se baseia totalmente nos dois elementos anteriores, conhecimento e atenção. Tudo bem, pessoal? Seguindo, vem aí o quarto elemento. Se eu tenho conhecimento, se eu estou atento e se eu previ, eu vou tomar a decisão. Né? Então, eu conheço o que significa a placa de via lateral. Eu estava atento e eu vi a placa de via lateral. Eu tomei as previsões, eu pensei nas previsões possíveis, todas que poderiam ocorrer. E a partir daí eu já tomo uma decisão. E eu já vou executá-la. Que é o quê? Frear meu veículo e diminuir a velocidade para quando eu passar naquele ponto eu já esteja numa velocidade reduzida. É simples esse quarto elemento, tá certo? E aí vem uma importante ideia que eu quero passar para vocês.
Quanto mais devagar eu estiver na direção veicular, mais tempo eu tenho de pensar, de prever, de raciocinar, de tomar a decisão. Quando nós tomamos uma decisão com pouco tempo de pensamento e de raciocínio, as nossas decisões, em sua maioria, são erradas. Então, para que eu tome a decisão correta, para que eu preveja todas as possíveis situações, eu preciso ter tempo. É por isso que as placas são colocadas anteriormente. Falamos sobre esse assunto quando falamos sobre placas de advertência. Eu preciso ter um tempo de olhar a placa, pensar no que significa, prever o que pode acontecer e tomar a decisão. Todos esses elementos somados fazem parte da direção defensiva. E queira você ou não, nós realizamos isso a todo momento no trânsito. A todo momento. Quando eu estou vindo na faixa da esquerda, e aí lá na frente tem um semáforo, e lá na frente, na verdade, tem dois semáforos. Um que diz que é para ir reto e um que diz que é para virar à esquerda. Mas eu não quero virar à esquerda, eu quero ir reto. E aí eu já observo que lá na frente, esse semáforo que está para virar à esquerda, ele está fechado. E o que está à direita está aberto. Eu já estou prevendo, e aí eu já faço o que com o meu veículo? Eu dou seta, eu olho no retrovisor do lado direito e eu vou tirar o meu veículo da faixa da esquerda, deslocá-lo para a faixa da direita, para que eu, quando chegar lá no semáforo, eu já esteja na faixa correta para pegar o semáforo que está verde, porque eu quero seguir reto. Se eu quero seguir reto, eu não posso estar com o meu veículo na faixa da esquerda, sendo que a faixa da esquerda é para quem vai virar à esquerda, inclusive está fechado. A gente faz isso direto, só que a gente faz isso sem perceber. E a direção defensiva nada mais é de que da ideia de me mostrar como o meu cérebro funciona. Porque aí que vem a ideia principal. Quanto mais devagar eu vou, mais tempo de reação, e aí eu estou atento, eu sei, eu tenho conhecimento do semáforo, eu estou atento, eu consigo fazer essa manobra com antecedência, com qualidade, sinalizando com antecedência. É um somatório de situações que fazem com que eu, quando chegar no ponto X, eu já esteja correto. Eu não tenha que ter uma direção corretiva. A minha direção tem que ser preventiva, como nós dissemos num dos primeiros slides. Por fim, finalizando os 5 elementos, nós temos a habilidade. A habilidade nada mais é do que eu saber realizar, eu ser perito no que eu faço. E é interessante que esse elemento ele está muito ligado à decisão e ação. Porque às vezes eu quero tomar uma decisão, mas eu falo assim, não, mas eu não tenho habilidade para tomar essa decisão. E às vezes, na maioria das vezes, né, quando eu não tenho essa habilidade, eu não tomo essa decisão. Certo? Então, ela é primordial para a tomada de decisão, a habilidade. Apesar dela vir depois, porque primeiro eu tomo a decisão e depois eu vou ver se eu tenho habilidade ou não, né, no sentido de já fazer a ação. Mas ela, quando eu penso no que eu vou fazer, eu penso se eu sei fazer. E aí eu faço. E é nesse fazer, no ato de fazer, que entra então a questão da habilidade. Mas ela é importante para a tomada da decisão, certo? Então, essa habilidade, ela é uma sequência dos 4 elementos anteriores, mas é interessante que eu posso ter os quatro elementos anteriores e falhar na habilidade. E aí, eu perdi toda a minha direção defensiva. Eu posso ter o conhecimento, eu posso vir atento, eu posso prever, eu posso tomar a decisão e na hora da execução executar errado. Vamos dar um exemplo? Vem um motociclista, na mesma situação.
né? E aí, o exemplo da bola, pessoal, vai da bola. Então tá um motociclista na via, passa a bola, e aí ele tem o conhecimento. Qual que é o conhecimento? Que atrás de uma bola vem uma criança. E aí ele prevê, opa, né? Ele está atento. Aí ele então tem o conhecimento, estava atento, opa, passou a bola, né? Ele viu a bola. Então, opa, aí ele vai prever, opa, atrás da bola vem a criança. Aí ele vai falar, vou frear a moto, tá tomando a decisão. E na hora de frear, ele ao invés de frear corretamente, ele só usa o freio da frente e acaba derrapando a motocicleta, causando um sinistro. Olha a ideia que eu trouxe. Ele teve todos os outros elementos, mas falhou na habilidade. Então é necessário e obrigatório nós termos todos os elementos, né? Conhecimento, atenção difusa, previsão, decisão-ação e, por fim, habilidade. Estudo dos sinistros de trânsito. Vamos lá, dando sequência à nossa aula. Os sinistros de trânsito com veículos são chamados de colisão. A alta velocidade é a causa mais comum de colisões e sinistros de trânsito. Por isso, é fundamental prestar atenção para não dirigir acima da velocidade da via. O respeito à velocidade da via é fundamental para evitar colisão. Então, é importante aqui salientar que a alta velocidade é a causa mais comum de colisões e sinistros de trânsito. O sinistro de difícil identificação da causa. O sinistro de difícil identificação da causa são os sinistros que não possuem causa definida pelo condutor, né? Ou pelas pessoas que chegaram depois, vamos dizer assim, né? São sinistros que ocorrem sem a identificação de um outro elemento, como, por exemplo, um outro veículo automotor. Um animal, um pedestre, um ciclista ou algum problema na via. A difícil identificação da causa por dois motivos, pode ocorrer por dois motivos. Com o óbito do condutor do veículo ou, né, com o óbito do condutor do veículo e sem possuir testemunhas do sinistro. Então, o veículo foi achado lá, o condutor está em óbito e não tem nenhuma testemunha. Ou nos casos que, mesmo que tenha sobrevivido, o condutor sobreviveu, ele não sabe explicar o porquê do ocorrido. Tá? Então, o que aconteceu? Ele fala, não sei o que aconteceu. Eu perdi o controle do veículo do nada e o veículo capotou. Tá? Então, pode acontecer por essas duas maneiras. Fatores que ocasionam sinistro de difícil identificação. Na verdade, os fatores são até conhecidos, porém não são comprovados pelo condutor, é o que nós estávamos falando. Alguns desses fatores que, somados, levam ao sinistro de difícil identificação da causa são alta velocidade, desconhecimento ou alteração da pista, sono, fadiga, estresse, condições adversas de luminosidade, movimentos bruscos no volante, da direção do veículo, entre outros. Além dessas situações, destacamos: outros fatores podem estar ligados a problemas mecânicos, que somente após a inspeção veicular acabam sendo identificados. Porém, não há a identificação de qual momento houve o problema mecânico. Antes do sinistro? Então, o problema mecânico ocorreu antes do sinistro? Eu estava dirigindo e aí partiu lá o braço de direção, né? Arrebentou um pivô, o pneu estourou, ou essa situação que causou o sinistro, ou esse problema mecânico ocorreu durante o sinistro e não foi ele que causou, mas aconteceu devido à pancada que o veículo recebeu. Então existem sinistros com óbito do condutor causados pela participação direta de outros elementos, porém sem identificação, por não se encontrarem na zona quente, quando da chegada das primeiras testemunhas. Então vocês entenderam esse texto? Então, quando se fala assim, o problema foi mecânico, será que foi mecânico? Né? Existem peritos que determinam que aquela situação ocorreu antes do sinistro, que foi a situação que levou ao sinistro. Mas existem situações que não. Em que momento que eu posso definir que o pneu furou, que o pneu estourou?
Às vezes o pneu pode ter estourado devido ao capotamento, ou ele ter batido no meio-fio, e aí levou o carro ao capotamento, né? Então não foi antes do sinistro e causou o sinistro, foi depois do sinistro. Primeiro ele perdeu o controle por uma outra situação, então fica difícil de definir. Falando então desse outro exemplo, né, de situações que podem ocorrer na zona quente, que definiram o sinistro, mas não são identificadas. Então vamos dar um exemplo aqui. O veículo circula em uma pista quando se depara com um animal. Ao desviar do animal, o condutor perde o controle da direção, ocasionando um capotamento. O animal não foi atingido e foge. Como o condutor veio a óbito, não há comprovação da causa do sinistro, porque o animal foi embora. Não acertou o animal para o animal estar morto. Se ele tivesse morto ali, a gente poderia até definir. Ah, ele bateu nesse animal aqui e causou sinistro. Mas não, o animal não está ali, foi embora. O motorista está em óbito, o condutor. E o veículo está lá, né? Então não tem como comprovar qual foi a causa, levando então a classificação desse evento como sinistro de difícil identificação da causa. Tipos de colisão. Vamos ver aqui. Nós temos a colisão frontal, colisão lateral, colisão traseira e colisão transversal, certo, pessoal? Vamos começar aqui com a colisão frontal. É uma das piores colisões porque as velocidades dos veículos se somam na hora do choque. Ambos os carros param instantaneamente e os corpos dos ocupantes são projetados para fora do veículo pela ação da inércia, né? Esse tipo de colisão é comum em ultrapassagens perigosas, manobras para entrar na estrada e não conseguem serem completadas, obstáculo na pista, manobras de conversão à esquerda, imperícia nas curvas, o veículo não consegue fazer a curva e sai do eixo da curva e vai para o outro lado da pista contrária, distração, sono e álcool, a pessoa dorme, né, e sai com o veículo, então está mexendo no celular, está fazendo alguma coisa, sai também o veículo da pista e vai para a pista contrária. E aí bate de frente com outro veículo. O que fazer para evitar? Estar sempre atento aos deslocamentos dos veículos que vêm em sentido contrário. Sempre atento. Nas curvas à direita, mantenha-se mais à direita da sua pista, seguindo a linha de bordo. Nas curvas para a esquerda, posicione seu veículo no centro de sua pista. Observar possíveis ultrapassagens mal realizadas por condutores em veículos no sentido contrário. Então eu estou olhando aqui, eu estou vendo que o veículo lá na frente está ultrapassando, não está dando conta. Eu já vou ter o quê? Uma direção corretiva, né, para evitar o sinistro com aquele veículo. No caso do veículo se deslocar para a sua faixa de trânsito, então ele veio para a minha faixa de trânsito, o que eu faço? Sinalize e se desloque à direita o máximo possível, né? Sinalizar e se deslocar à direita o máximo possível, né? Então o que eu tenho que fazer? Sinalizar e se deslocar à direita o máximo. Então eu dou a seta para a direita e tiro para o meio, pro acostamento, né? Se tiver acostamento. E diminuir a velocidade. Tá? Então são as duas atitudes, as duas ações que eu devo fazer quando eu vejo que o veículo que está vindo contrário veio para a minha faixa. Colisão lateral. Colisão que ocorre lateralmente quando os veículos transitam na mesma direção em sentidos opostos. Tá? Então, lateralmente. Então, aqui eu trouxe uma imagem de dois veículos batendo um na lateral do outro, mas quando eles estão no mesmo sentido. Pode ocorrer em sentidos opostos também. Tá? Vamos ver aqui. Colisão transversal. Ocorre transversalmente, quando os veículos transitam em direções que se cruzem ortogonal ou obliquamente. Convém salientar o inciso 3 do artigo 29 do CTB, que assim descreve. Quando veículos transitando por fluxos que se cruzem se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem, né? Então é aquela ideia dos cruzamentos, né, pessoal? Quem tem a preferência? Porque o que a gente mais observa é a conduta das pessoas não obedecerem esse inciso 3, que ocasionam essa colisão transversal, né? Então, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. E nos demais casos, que vier pela direita do condutor. Detalhe, né?
as colisões transversais não ocorrem somente pelo desrespeito ao inciso 3 do artigo 29, porque o artigo 29 ele está falando ali, no inciso 3, né, na questão de não ser sinalizado a via. E esses sinistros ocorrem inclusive até com vias sinalizadas. Semáforo está lá, tá a placa de parada obrigatória, a placa de parada obrigatória, o pare, e mesmo assim o veículo vem, né, devido a algumas situações de desatenção, outras situações de imprudência mesmo, e os veículos atravessam ali o semáforo no vermelho, desrespeitam a placa de pare e ocorrem o sinistro transversal. Colisão traseira é a colisão que ocorre entre a frente de um veículo e a traseira de outro, ou entre duas traseiras. Essa colisão pode ocorrer quando os veículos transitam no mesmo sentido ou nas manobras de marcha ré. Então eu posso ir no mesmo sentido, né? E aí eu bato no veículo da frente, ou o veículo da frente vem e bate em mim, não é verdade? São as duas situações. O que fazer para evitar, então, essa colisão traseira, né? Se sentir que o motorista está muito colado, mude de pista ou diminua a velocidade para dar-lhe passagem. Então eu estou aqui, estou olhando no meu retrovisor, daí que vem a ideia de olhar no retrovisor sempre. E eu estou vendo que aquele veículo vem com muita velocidade, ele está se aproximando muito rápido de mim. Eu já vou dar seta para a direita, já vou sair e já vou deixar ele passar. Ou então, se eu estou numa única faixa, não tem para onde eu ir, eu já vou pisando no freio, sinalizando para ele, segurando ele. Porque no momento que eu estou indo e ele está correndo muito, eu não tenho nenhum sinal para ele de que eu esteja numa velocidade menor que a dele. Ele está vendo, a única ideia que ele vai ter é que ele está se aproximando demais de mim. Mas no momento que eu frear meu veículo, der uma pisadinha no freio e acionar a minha lanterna de freio, esse veículo que está correndo muito, automaticamente ele já vai dar uma segurada, porque eu freiei, então ele acha que eu vou frear. Na verdade, ele não é que ele acha que eu vou frear, eu estou freando, certo? Mas eu não vou frear em demasia, eu dou só uma freadinha para que ele se ligue, fique atento e diminua a velocidade dele, tudo bem? Mas para isso eu tenho que estar atento ao quê? Ao retrovisor. Preste atenção ao que acontece à sua volta. Inspecione com frequência as luzes de freio para certificar seu bom funcionamento. Sinalize suas intenções com antecedência. Pare suavemente e gradativamente. Não pare bruscamente, né? Obedecer a distância de segmento, que é a distância que deve ser mantida entre o seu veículo e o que vai à frente. Depois falaremos sobre distância de segmento. Ao dirigir em circunstâncias normais de pista e de clima, o tempo necessário para manter uma distância segura é de aproximadamente 2 segundos. Isto em condições normais de pista e clima. Tudo bem, pessoal? Antes de falarmos aqui sobre as questões das situações físicas decorrentes de uma colisão, nós falamos ali dos acidentes, dos sinistros as colisões laterais, né? Que um carro bate na lateral do outro. Como evitá-las são as mesmas situações, são as mesmas atitudes para eu evitar uma colisão frontal, tá? Porque se eu observo que um veículo está vindo para o meu lado e ele vai bater a lateral dele comigo, eu me afasto, eu jogo meu carro para a direita, né? Eu manobro meu veículo para a direita para fugir dessa colisão lateral. Se essa colisão lateral está acontecendo pelo lado direito, ele está vindo para a esquerda para bater na minha porta lateralmente, né? E se tem espaço do lado esquerdo, sem entrar na pista contrária, eu desloco meu veículo, né? E já piso no freio para que esse veículo passe da minha lateral, ele saia da mesma posição lateralmente a minha. Eu dou uma freadinha, né? E ele vai seguir. Tudo bem? Então, e atenção aos espelhos retrovisores. Atenção aos espelhos retrovisores. E isso se os veículos estão indo no mesmo sentido. E se o veículo está vindo contrário e ele está vindo para o meu lado, é a mesma atitude para se evitar a colisão frontal. Tudo bem? Por isso que não está escrito lá, no slide. Mas é importante nós falarmos. Existem algumas situações físicas decorrentes de uma colisão. São elas capotamento, engavetamento e tombamento. Rapidamente vamos defini-las. Capotamento, sinistro de trânsito em que o veículo gira sobre si mesmo, em qualquer sentido, ficando em algum momento com as rodas para cima,
imobilizando-se em qualquer posição. Engavetamento, sinistro em que há um impacto entre 3 ou mais veículos em um mesmo sentido de circulação, resultado de uma sequência de colisões traseiras, laterais ou transversais. Tombamento, sinistro de trânsito em que o veículo sai de uma posição normal, imobilizando-se sobre uma de suas laterais, sua frente ou sua traseira. Então ele só tombou, tá? Não capotou. Finalizamos então aqui a aula 7, que na verdade é a primeira aula do nosso módulo de direção defensiva, e aguardamos vocês na próxima aula, dando continuidade a esse assunto, a aula 8. Um grande abraço e até a próxima.